Olá pessoal, tudo bem? Eu de novo por aqui. Já vamos já começar nossa aula. Tentei fazer uma transmissão agora e logo de cara já caiu. Eu espero que corra tudo bem. Eu tô sozinha aqui, então eu preciso que vocês me deem um alô. Eu estou usando novamente a câmera frontal. Então, enquanto eu estiver dando a aula, eu não vou poder saber quem está aí, tá bom? Vamos se achegando aí. Por favor, me dê um oi. Hoje a nossa aula ela vai ser fundamentada no passo arco e no passo vazio, tá? E depois eu vou fazer exercícios com vocês. E nós vamos, no final, fazer um pouquinho de exercícios e praticar alguns movimentos do Tai Chi para que você possa treinar aí na sua casa, tá bom? Olá, tudo bem? Podem me dar um oi? Espero que corra tudo bem. Vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigada. Hoje a nossa aula, eu separei um tema importante, que é um tema fundamental para quem pratica o Tai Chi da família Yang, que é aprender ou recordar, para quem já sabe, alguns conceitos básicos sobre o passo arco e o passo vazio. Todos nós, instrutores de Tai Chi da família Yang, que ensinam a forma longa e todas as outras formas, nós investimos bastante tempo da nossa aula para poder explicar esses dois passos de base. E depois, mais um tempo grande da aula para corrigir o passo dos alunos, que normalmente esse passo sempre com o aluno iniciante ele é feito estreito. E é difícil o aluno entender que ele não deve cruzar os pés, tá certo? Hoje eu vou tentar explicar para vocês uma maneira de tentar se conscientizarem de como não cruzar os pés. Vamos ver se eu vou conseguir, espero que sim, tá certo? Então, a primeira coisa, cada um de nós temos um biotipo, né? Então, pessoas têm os ombros mais largos, outras têm os quadris mais largos, certo? Não importa se seja homem ou se seja mulher, normalmente o homem tem os ombros mais largos. No entanto, quando você for dar o seu passo, a primeira atenção que você deve ter é na largura, né, tirando sempre o pé esquerdo do chão. Você tem que pensar na largura que estão os seus pés, que deve coincidir aqui, ó, com os seus quadris ou com os seus ombros. É claro que existe aí um limiar de distância que vai sendo acomodado conforme você vai praticando, certo? Então, às vezes você começa com um passo um pouco maior, você não se sente bem, e se você fizer um passo tão estreito assim, você também não vai conseguir se equilibrar corretamente, tá certo? Então, a largura deve ser largura de ombros. Ah, Valéria, então tá fácil. Quando eu tô parado, separar os pés na largura dos ombros, ok, para mim tudo bem, não tenho dificuldade para fazer isso. Mas o difícil é quando a gente vai então começar a dar o passo, deslocando o peso e dando o passo para frente, certo? Mais difícil ainda vai ficar quando você começar a caminhar com esse passo. Por exemplo, mesmo que você faça um exercício isolado, sem os braços, só utilizando-se então dos seus pés para caminhar, isso aqui começa a ficar mais difícil.
Se eu for acrescentar os braços, então, tem um nível de dificuldade ainda maior, porque eu preciso coordenar braços, tempo de passo e tempo da transferência, que é nos princípios lá, coordenar em cima e embaixo, né? O que se fala, em quanto tempo eu levo o peso, ou seja, eu movimento o meu corpo inferior, coordenado com a parte de cima do corpo, que vai estar fazendo qualquer movimento de braço que seja, não importa, pode ser um tampien, pode ser qualquer exercício, qualquer movimento da forma. Então, para que você tenha uma base bem fundamentada, para que você não tenha dúvidas, né, de como você caminha no Tai Chi, na aula passada, que foi a aula do sábado que eu dei, eu fiz um exercício de deslocamento, né, para que você consiga entender como que você movimenta o seu eixo corporal. E também fiz um exercício de base, de transferência de peso de uma perna para outra. A gente vai poder repetir um pouquinho hoje, tá? Então vamos começar lá. Tirou o pé esquerdo, certo? Você vai abrir a ponta do pé. Como? Levantando um pouquinho a ponta do seu pé. Esse aqui é o meu pé direito. Se você está de frente para o vídeo, pode ser o seu pé esquerdo, certo? 45 graus. Então cuidado para que não seja 90 graus. Por uma questão de segurança da articulação do seu joelho, tá? Então, pé para o canto de onde você está aí, a sua frente. Sua frente está aqui, o seu canto está ali. Não é 90 graus, é 45 graus. Não é porque é bonito, é porque ele é eficiente e ele está protegendo o seu joelho. Quando você passa o peso para a perna e flexiona o joelho, você deve encaixar a pelve. Vai chegar uma hora que você passa todo o seu peso para essa perna de base aqui. Tira o seu pé do chão. Leva o passo para frente e desce ainda mais na perna, tocando o calcanhar, o meio do pé e a ponta do pé. Certo? E aí você tem aí um passo arco mais ou menos aí na largura dos seus ombros, observando que os seus ombros estão para frente e não para o canto, certo? Você gira o seu corpo superior, né? Esse retângulo aqui do corpo para frente, que é o nosso dorso, e aí você pode ter a mesma distância dos seus pés, dos seus calcanhares, é a mesma distância dos seus ombros ou dos seus quadris, tá? Se você puxar o seu pé da frente para trás, numa linha reta, você vai ter novamente, e fechar esse pé aqui, você vai ter aqui a largura dos seus ombros, certo? Então vamos treinar mais uma vez, ó. Levantou a pontinha do pé, girou, flexiona, dá o passo, tocando o calcanhar primeiro, meio do pé, ponta do pé, transfere o peso para frente. Se você tiver aí na sua casa qualquer marcador, pode ser um pedacinho de papel, pode ser qualquer coisa que esteja aí à mão, fácil, né? Procure aí alguma coisa que você tem aí na sua casa. Eu separei aqui pra gente 2 marcadores para que eu possa ilustrar aqui o que eu tô falando para vocês, tá? Então, eu tenho... Não sei se dá para ver na câmera aí, tá? Esse aqui estaria na linha do meu pé direito. E eu vou abrir 45 graus para o canto. Quando eu flexionar o joelho, eu vou dar o passo para frente na largura do meu ombro. E aí eu posso colocar então um marcador qualquer que você tiver em casa. Se você tiver um post-it, pode ser um pedacinho de papel com um durex embaixo e você grava aqui aonde seria. Se eu fechar a ponta do pé de trás para frente e também trouxer o meu pé de trás para frente, eu vou ter novamente a largura de ombros, tá certo? Então, por que eu tô falando isso aqui, ó?
Muitas vezes, o aluno que está começando a aprender esse passo, ele não tem essa percepção corporal. E mais ainda porque ele está fazendo um movimento de braço, por exemplo, o acariciar a cauda do pássaro, muitas vezes ele faz isso aqui, ó, e cruza um pé na frente do outro. Tá vendo? Que o meu pé está praticamente quase que cruzando na mesma distância do pé de trás. Então isso aqui está errado, tá? A hora que você for dar o seu primeiro passo, você deve então levar o pé exatamente aonde o seu pé esquerdo está pisando. Se eu estou pisando aqui, ó, eu levo ele para lá, para aquela direção, que nesse caso aqui, turma, é a nossa frente. Aqui é a minha frente, tá vendo? Isso aqui, tá? Podemos treinar um pouquinho isso, ó. Eu vou ficar um pouquinho de costas para vocês, ó. Ainda tentando usar o mesmo marcador aqui, eu vou pôr um pé direito em cima do marcador, vou abrir o ângulo do nosso pé direito agora, né? Você que tá aí de frente pro vídeo, flexionar o joelho, dar o passo, apoiar o pé, transferir o peso. Tudo bem? Fecha o pé de trás, traz o pé numa linha reta e veja se você consegue aqui a largura e distância dos seus ombros, tá certo? De novo, voltei lá, ó. Abro a ponta do pé, não só, né? Desculpa, eu me expressei mal. Abre o centro do seu corpo, então gira a pelve para o canto da sala, a ponta do pé tá lá, faz a flexão do joelho, dá o passo tocando o calcanhar no chão primeiro e transfere o peso. Procure encaixar a sua pelve, certo? Se você fosse olhar o movimento de lado, lembra, existe uma leve inclinação do corpo. Não é nem demais, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Você precisa encaixar o quadril, puxar o topo da sua cabeça para cima e deixar o quadrado aqui, né, esse retângulo, né, o dorso para frente. Então, qualquer coisa que você faça aqui, ó, pode ser empurrar a montanha com a perna esquerda na frente, pode ser abriu o outro pé, flexionou, dá o passo na linha e empurra. Mas esse é o primeiro passo, né? Você faz lá ti, xie, depois você vai fazer lan, chiu. O primeiro passo na forma, o seu pé vai direto para frente. Esse é o primeiro passo. Todos os outros passos, praticamente todos os outros, você vai recolher o seu pé para o centro e do centro você avança no passo, tá certo? Então, se eu fosse fazer um passo andando, eu faria abertura do pé 45 graus, flexiona. O primeiro passo eu venho reto, direto para frente, certo? Quando eu vou caminhar com esse passo, o que eu vou fazer? Presta atenção, ó. Tiro o peso do centro, né? Deixa o peso no centro, gira o centro abrindo o pé, leva o peso para frente e não para cima, tira o calcanhar do chão, passa o passo, né, o seu pé que veio de trás, você vai trazê-lo pelo centro, do centro você abre de novo, largura de ombros e chega lá. Tira um pouquinho do peso da perna da frente, gira o centro do corpo, abrindo o ângulo do seu pé 45 graus, vai passando o peso gradualmente para frente. Gradualmente o peso vai para frente. Você vai tirar o seu calcanhar do chão, vai trazer o pé de trás no centro do seu corpo. Do centro você abre a largura, toca o calcanhar no chão. Meio do pé, ponta do pé. Seu quadril está encaixado? Ótimo. Empurra a perna de trás,
até o R1 do pé da frente. Tira o pé, abre o centro do corpo. Observa que não é o pé que você abre. Se eu fosse abrir só meu pé, olha o que aconteceria com o meu corpo. Presta atenção, ó. A minha pelve está aqui, né? Crista ilíaca, aqui, ó, osso da bacia. Se eu abrir só o meu pé, eu faço isso. Tá vendo? Que o centro do meu corpo não mexeu. Eu abri o pé e nada aconteceu com o centro. Só que a gente estuda que nos princípios do Tai Chi, todo o movimento ele se inicia no centro do corpo. 3 dedos abaixo do seu umbigo. 4 dedos para dentro do seu abdômen. É o nosso eixo corporal, né? O nosso centro de gravidade. Então, você deve começar a mexer o seu corpo, na verdade, a partir do quadril, da pelve, ó. Quando você abre, você leva o pé, não o contrário. Observe também, olha só, eu tô com a minha mão aqui apoiada bem na crista ilíaca aqui, ó. Quando eu vou para frente, o meu quadril, ele gira um pouquinho para o canto da sala. Eu abro a virilha, o pé veio pelo centro, eu abri a virilha, toquei o calcanhar, meio do pé e ponta, e depois eu passei o peso para frente. E o corpo ele tem um outro formato, certo? Tudo bem? Então você pode treinar, esse é um treino bem minucioso, bem interno, né? Dessa percepção de como que você move o seu corpo internamente, tá? Então, de novo, ó, tirei o peso da frente para o centro. Quando você tira 10% do peso, lembra, se no passo arco eu tenho 60% do peso na perna da frente, 40% do peso na perna de trás, quando eu vou me movimentar, eu tiro 10% do peso para que eu novamente permaneça no meu eixo corporal. O Tai Chi sempre vai te levar para o centro, para o seu centro físico, né? Porque é com o seu corpo que você vai praticar o Tai Chi. Mas esse centro também tem uma simbologia, uma representação do centro da sua emoção, do centro do seu psique, do centro do seu espírito, vamos dizer assim, né? Então, sempre pensando no equilíbrio. Ir para o centro significa que você está equilibrado em todos esses aspectos que eu falei agora. Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, voltou para o centro, abriu o corpo, né? Abriu o pé, transferiu o peso. Observa que você não vai subir na perna, né? Então, você está lá atrás, ó. Você vai para frente. Eu gradualmente vou tirando o calcanhar do meu pé de trás. E fazendo o que, turma? Levando o peso para a perna da frente. O meu pé da frente, a minha perna, vai passar a ser a minha perna de base, que vai sustentar o peso do meu corpo. Então eu preciso, lembra disso aqui, ó? Tirei o pé. Agora 100%, ó. Tirei 100% o pé de trás. Passei pelo centro, calcanhar, meio do pé, ponta do pé, transferi o peso para frente. Tudo bem? Olha quantos detalhes importantes então. Largura, ângulo, encaixe com a flexão, peso para uma das pernas. 100% do peso passou para a sua perna de base. Passou o pé pelo centro, dá o passo lá, obedecendo a distância mínima, passo arco, distância mínima dos ombros. Agarrou o chão, ainda com a pelve encaixada, arredondou as virilhas, força na coxa, a perna de trás empurra a perna da frente. Como eu tô sozinha, eu vou pedir licença para vocês um minutinho para saber se a transmissão tá ok? Está todo mundo vivo aí? Muito bom, todo mundo vivo. E a professora também. Então vamos lá. Tudo bem? Encontraram aí um marcador no chão para você treinar o passo arco. Tudo bem? Falamos da base, falamos da altura.
E temos que falar agora um pouquinho, só para acrescentar. Então, o pé de trás, lembra? Já falei isso em outros vídeos. O pé de trás empurra para baixo. Existe uma força de reação do solo. Quando você empurra o seu pé para o chão, essa força vem para onde? Vem para a coxa, passa pelo centro, pelo dorso, pelos braços e é emitida lá na extremidade. Pode ser as mãos, pode ser o cotovelo, pode ser o ombro, no caso de a gente estar realizando um golpe, tá? Então aqui você está empurrando para frente, tudo bem? Então de novo, ó, peso para trás, encaixa a pelve. Esse exercício aqui, feito lentamente e conscientemente, vai te trazer muita energia, na verdade, né? Por quê? Olha que interessante. O ponto R1, que é o ponto relacionado com o rim, ele tem uma relação, né, na verdade ele é estimulado em praticamente todas as artes marciais, porque é como a gente pisa. Nós fazemos uma equivalência ao caminhar de um felino, pode ser um tigre, pode ser um gato, pode ser qualquer felino, e você observa como o felino caminha, né? Então presta atenção, quando você for caminhar, você se agarra ao chão primeiro, mas preste atenção, você nunca vai poder hiperestender o seu joelho da frente na hora que você der o passo. Se você hiperestende o joelho, quer dizer que o seu quadril está desencaixado e você não está usando o princípio de encaixá-lo, certo? Quando você encaixa corretamente, naturalmente você vai destravar o seu joelho. Tá vendo isso aqui? Significa que tá certo. Agarrou o pé da frente e transfere o peso lá, certo? Empurra o pé da frente, a força é transferida e você vem com o peso para trás. Não faça isso, certo? Não deixe a sua coluna reta, você vai machucar a sua lombar. A virilha flexiona, você encaixa, puxa a cabeça para cima e trabalha o arredondamento das suas virilhas. É muito importante você ter esse fundamento na sua prática. Às vezes eu vejo que tem alguns alunos que seguem, que têm muitos anos de prática e ainda não compreenderam o básico, né? Então, se eu fosse dar um conselho para vocês, ou que estão começando, ou até para os alunos que são mais antigos, leve, né? Invista tempo nesse treino aqui. Esse treino vai te fundamentar para todo o restante que ainda está por vir na prática, né? Que é aprender a forma longa primeiro, né? E depois todas as outras técnicas da família Yang e, enfim, o Tui Shou, as armas. Mesmo para fazer o Tui Shou, mesmo para fazer as armas, você precisa dessa base bem fundamentada, tá? Então, treine muito isso aqui. Não acha que é um exercício ingênuo, não acha que é um exercício chato, que não serve para nada. Não é verdade. Eu faço uma analogia, mais ou menos, né? Como se você... Ou se você fosse aprender música, e você tivesse que aprender as notas musicais primeiro. Isso aqui está equivalente às notas musicais. Ou se você for aprender inglês, por exemplo, isso aqui está relacionado como você aprender, sei lá, o verbo to be, por exemplo. Sem essa base, você não consegue avançar. Ou se você avançar, você vai ficar aí com falta da compreensão total do que é esse princípio importante do passo arco, tá certo? Para que você aprenda, então, a tirar o pé do chão, você também pode fazer um exercício no mesmo lugar. Então, eu recomendo você fazer o seguinte, como nós fizemos outro dia, ó. Você pode, deixa eu fazer para cá. Você pode simplesmente fazer um balanço, né? Você passa o peso, tira o pé do chão, apoia a ponta, meio do pé, calcanhar.
se empurra com o pé da frente, tira o pé da frente e procura o seu eixo corporal. Tá vendo isso aqui, ó? Quando você tem a perna forte, é que você consegue ganhar essa leveza do passo. Se a minha perna ainda é fraca, o que vai acontecer? Que quando eu deixar todo o meu peso corporal numa perna, eu vou querer logo dar esse passo e aí você vai ter um passo pesado e desorganizado, tá? Então, esse exercício que teoricamente, né, pode ser um exercício para quem vê, né, de fora, um exercício que não tem muita importância, é o contrário, tá? Isso aqui vai fundamentar e vai fortalecer a sua coxa, ó. Encaixa, encontra o equilíbrio, faz um pouquinho junto comigo, ó. Peso para trás e observa se você não cruza um pé na frente do outro, tá? Então, na hora de dar o passo, não faça isso, ó. Tá vendo? Aqui você vai desequilibrar. Aqui não vai funcionar. Você precisa abrir. Lembra do ombro? Abriu, chegou. Voltou. Se empurra com os metatarsos. Empurra o seu corpo. Empurra e vem para o centro. Encontra equilíbrio. Calcanhar, meio do pé, ponta. Tirou o pé de trás, chegou. Mais um pouquinho. Então, percebe que existe aqui uma graduação da dificuldade, certo? O que eu sugiro para vocês? Primeiro, coloca aí um marcador no chão e faça isso sem olhar para o chão. Então, esse é o primeiro nível, que é o nível mais fácil. Dá o passo, passou o peso, olhou para o chão. Caso você, ao dar o passo, sem olhar para o chão, faça isso, quer dizer que você não abriu o pé no lugar certo. Esse é o primeiro nível. Segundo nível de dificuldade para o nosso passo arco. Eu recomendo que você faça o passo no mesmo lugar, somente tirando o pé de trás e o da frente, fazendo esse pequeno balanço aqui, ó. Pé de trás, pé da frente. Pé de trás. E observa se você não sobe, tá vendo? Não adianta nada eu fazer isso, depois isso. Essa oscilação da altura, ela não existe na nossa prática. Tudo que você for fazer no Tai Chi, depois que você der o primeiro passo, você não deve subir mais, tá certo? Tudo que você fizer, tira o pé do chão, dá o passo e avança, mantendo a sua altura, tá certo? Não faça um Tai Chi subindo e descendo, ok? Com exceção dos chutes, quando a gente dá um chute, a gente vai estender a perna, mas não hiperestender também, tem aí uma pequena flexão dos joelhos, tá? Mas todo o restante é na mesma altura. Então, nível 1, nível 2, no mesmo lugar, fazendo essa retirada do pé da frente e de trás, tudo bem? Dificuldade nível 3, você vai fazer esse passo caminhando. Então, vamos lá, ó. Abre o pé, flexão com encaixe, passo, transfere o peso para frente. Tirou o peso para o centro, lembra? Girou o centro do corpo, abriu o pé, transfere o peso para frente, tira o pé de trás, passa pelo centro, do centro, calcanhar, meio do pé, ponta. Observa se você está lá na linha, ó. Os calcanhares têm que estar na marcação que você fez no chão, tá? Abriu, tira o pé, passa pelo centro, com suavidade, com calma, calcanhar, meio do pé, ponta e passou o peso. Tem um princípio que a gente fala aqui, que é dar o passo sem levar o peso. Acho que eu vou precisar de uma aula inteira só para falar de passo arco.
Se não der pra gente falar o vazio hoje, a gente deixa para uma próxima aula. Assim eu consigo falar todos os detalhes que tem no passo arco, tá certo? Eu estava falando o seguinte, além de tudo isso que eu já falei, existe um princípio muito importante que é você entender que você precisa dar o passo sem colocar o peso na perna da frente. Mais uma maneira de você fortalecer sua coxa. Então eu vou tentar demonstrar um pouquinho aqui, ó. Quando você abre o ângulo e flexiona a perna com o encaixe da pelve, você vai passar o peso para a perna direita inteira, certo? Eu tenho 100% do meu peso corporal na minha perna direita, ok? Quando eu dou o passo, presta atenção agora, ó. Eu não posso fazer isso, ó. Percebe que eu dei o passo jogando o peso do meu corpo na perna da frente? Isso não pode acontecer. Eu preciso fazer. Quando eu vou tocar o pé no chão, eu exijo mais da minha perna de base, ou seja, ela vai descer um pouco mais. Valéria, o joelho pode ultrapassar a linha da ponta do pé? Pode. Ele pode ultrapassar a linha da ponta do meu pé de trás, não tem problema nenhum, porque eu preciso descer para conseguir acomodar esse pé. Olha como eu acomodo o pé no chão, mas eu ainda mantenho Na verdade, o peso vai para baixo, ele não vai para frente, ele só vai para frente imediatamente após você grudar o seu pé no chão e aí você avançar. Tá certo? Então, isso aqui você também precisa treinar. Muitas pessoas que têm a perna que ainda não tá forte, né? Você vai sentir que a sua perna vai ficar tremendo, vai sentir a perna doendo, o quadríceps vai reclamar, tá? Possivelmente, se você fizer um treino desse bem fundamentado, no dia seguinte você vai ter dor nas pernas, ok, não tem problema nenhum. Só o que não pode doer é o seu joelho. Se você está praticando e o seu joelho está doendo, alguma coisa está errado. O que está errado? O quadril que está desencaixado. Então, às vezes o aluno faz isso e na hora que tira o pé do chão, todo o meu peso, ao invés de vir para o quadríceps, ele vem para a patela. Porque eu estou com o meu centro do corpo completamente desencaixado. Isso está errado. Você precisa, ao encaixar o seu quadril... Olha que legal isso aqui, ó. Faz o errado um pouquinho. Agora faz certo. Quando você encaixa, você vê que a coxa fica forte. Aí você traz o equilíbrio, tira o pé. A tua coxa está te sustentando. E depois, então, você dá o passo e passa o peso lá. Tudo bem? Combinado? Dá licença mais um minutinho, só para ver se a transmissão não caiu, desculpem. Ok, muito obrigada. Tereza, obrigada por estar aí. Ainda dá tempo de compartilhar esse vídeo com alguém. Então, recapitulando, tudo bem, turma? Eu não consigo ver, infelizmente, se tem alguma pergunta. Depois vocês podem me escrever pelo WhatsApp. Tá? Por favor, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal do Supremo Tai Chi, vai lá no YouTube, tá? A transmissão está sendo feita pelo Facebook. Você deve ir lá no YouTube, se inscreve no canal, aciona o sininho. Quando eu publicar esse vídeo lá no YouTube, você vai receber ele automaticamente. O sistema do YouTube, quando você faz um comentário, ele entende de que esse vídeo ele é relevante, ou seja, então ele vai me classificando aí e vai fazendo com que mais pessoas possam ver o vídeo, tá certo? Tudo bem? Bom, acho que dá tempo de falar sobre o passo vazio. Só último detalhe sobre o passo arco, então, como eu estava falando anteriormente, a questão de você dar o passo sem levar o peso, o mestre Yang Jun, ele faz essa associação como se nós estivéssemos caminhando sob
uma superfície, né, de gelo. Então imagina, você vai lá caminhar sobre uma superfície de gelo e você não sabe se ali onde você vai pisar vai afundar ou não, tá? Se você tiver isso em mente, você então vai tentar fazer que esse seu passo ele se acomode no chão de uma maneira gentil, quase como se você pudesse colocar o passo sem o seu peso corporal, querendo que o seu peso vá para frente e não vá para baixo. Então, olha aqui o errado, ó. Se eu for dar o passo e tum, fizer esse barulho no chão, você invariavelmente vai quebrar esse gelo aí e vai cair, certo? Então, se você tiver essa ideia na sua mente, na sua percepção, no corpo, e quando você for ficar praticando aí na sua casa, aproveite aí um corredor que você tenha. Se você tem um corredor dentro de casa mesmo, pode ser dentro do seu apartamento, e você vai fazer esse exercício de caminhar. Pé paralelo, abriu a ponta do pé, dá o passo, avança, volta, abre, centro, encaixe, com delicadeza, agarrou o chão, transfere o peso. Peso para o centro, abriu o centro, peso na perna, no pé da frente, sem levantar, calcanhar meio do pé, ponta como se fosse um rolo compressor, né? O seu pé, agarrou o chão, quadril encaixado, empurra a perna de trás para frente, tira o peso, abriu, agarra o chão e passa o peso lá, tá certo? Muito bom. E agora o passo vazio. O passo vazio, ele vai ter praticamente uma linha entre os seus pés, tá? Então vamos supor aqui, ó. Espero que esteja dando para vocês verem aí de casa. Então aqui, olha só. Tem uma linha entre os meus pés, tá vendo? Quando eu abro a ponta do pé, primeiro, a diferença do passo vazio. Eu vou ter 70% do peso na perna de trás e não 40% como no passo arco, tá bom? Eu brinco com os alunos e falo que é a pergunta da prova. Então tome nota aí. Passo arco, 60% do peso na perna da frente, 40% do peso na perna de trás. Passo vazio, 70% do peso na perna de trás, somente 30% de peso na perna da frente. A diferença é grande, certo? Então, para você fazer o passo vazio, você também vai abrir a ponta do pé para o canto da sala, vai obedecer o mesmo encaixe e flexão que você fez no passo arco e vai colocar o seu pé um pouquinho mais estreito, porque você tem mais peso na perna de trás, certo? Aqui você não vai poder usar o seu pé com a ponta assim muito fora do chão. O seu pé ele está bem acomodado. O seu calcânio inteiro, né, o gordinho do calcanhar aí, ele está acomodado no chão. Os meus metatarsos estão apoiados suavemente no chão. Quem vê o passo de lado, praticamente vai ver que o pé está quase inteiro tocando o chão, tá? Não faça um passo assim. Faça um passo vazio com o seu calcanhar lá. E aqui sim ele é estreito. Não tem problema de você desequilibrar nesse caso, né? Você fala assim, Valéria, mas você falou que a gente não pode estreitar o passo. Acabei de falar isso. É outro passo, tá? O passo vazio normalmente é um passo onde você vai estar passando e voltando o seu peso corporal para o centro. Então você tem que vir para o centro, para depois dar um outro passo, arco que seja, ou não, você pode fazer de um passo vazio, outro passo vazio, ok? Então, o passo vazio, por que ele chama vazio? Porque a gente entende que uma das pernas, no caso a perna da frente, ela está vazia de peso. Praticamente ela só tem 30% do seu peso corporal, ok? E a perna de base ela está cheia de peso, tá certo?
O passo vazio ele pode ser realizado tanto com o seu calcanhar como com os seus metatarsos, que é a parte da frente dos seus pés, não são os dedos, tá? Você não está fazendo isso aqui, ó. Não é a pontinha do pé que você vai encostar no chão. São os metatarsos. Os metatarsos são os ossinhos que antecedem os seus dedos, um pouquinho mais para baixo. Isso aqui são os metacarpos. E no pé a mesma coisa, os ossos dos pés. E você pode senti-los, né? Sentir eles acomodados. Cuidado! Não deixe o seu pé torto desse jeito aqui, ó. Tá? Às vezes, ou o aluno faz isso com a pontinha do pé, ou ele entorta o pé assim. Não faça isso, tá? Sinta que todos os ossinhos estão tocando o chão. Aqui tem ali um gordinho, né, no pé, você vai apoiar ele inteiro. No caso do passo vazio com os metatarsos tocando o chão, ou se for, então, o passo vazio com o calcanhar no chão. Cuidado com isso, cuidado com isso. Muito cuidado com o seu joelho. Lembra, se você está desajeitado, procure o defeito, vamos dizer assim, o problema, a questão no centro do corpo. Então você vai fazer um encaixe. Olha lá o joelho, vai na direção da ponta do seu pé. Você não pode fazer um passo vazio com o seu joelho voltado para frente, dissociado da linha da ponta do seu pé. Você vai ter dor na sua patela. Depois vai falar, o Tai Chi Chuan machucou meu joelho. Não. Se você for mal orientado, ou se você não for bem orientado, você vai ter, pode ter um probleminha aí no joelho. Mas eu peço que vocês, por favor, sempre, né, encaixe, coloque a mão no seu corpo, vê, olha no espelho de lado, faz isso aqui de frente para o espelho, faz o errado, faz o certo, encaixando, veja como é que você se sente, tá certo? Esse é um excelente exercício também para você ganhar força muscular. Então, se você tem lá o ângulo correto, a distância entre os seus pés, presta atenção, tá? Se você puxar o pé de trás, você vai poder então ter aí uma linha tênue entre os seus calcanhares. Para fortalecer a perna, você pode fazer um exercício de tirar o pé do chão e ficar com peso numa única perna, né? E trabalhar só isso aqui, ó, tá? Aí, quer fazer a outra perna? Passa o peso, abre a ponta do pé e faz o outro lado, ó, tá? Tira o pezinho do chão, depois você pode acomodá-lo. Use o mesmo conceito de apoiar o pé com delicadeza, né? Às vezes a gente vê um mestre de Tai Chi fazendo, ou professores que são mais antigos, ou um aluno que já tem anos de prática, e você fala assim, nossa, como a pessoa faz suave, né, o Tai Chi, parece que a pessoa está pisando nas nuvens, e é verdade isso. Só que assim, essa leveza, ela só é conseguida depois que você fortalece muito as suas coxas, não o contrário, certo? Então você precisa ter esse trabalho inicial de dedicação e de esforço, disciplina, para que você consiga fortalecer as coxas, tá? Tudo bem, turma? Eu não sei se eu já falei tudo sobre o passo vazio. Vou recapitular aqui junto com vocês. Quem sabe eu lembro de alguma coisa que eu não falei ainda, tá bom? Então, passo vazio pode ser seu pé direito se você está de frente para cá. Flexão, tirou o pé, encaixou, calcanhar, usando o calcânio inteiro, ok? Ou tocando os metatarsos, tudo bem? Durante a forma de Tai Chi, você vai poder passar de um passo arco para um passo vazio com o metatarso.
Você vai poder passar de um passo arco para um passo vazio com o calcanhar. Você também vai poder passar de um passo arco para outro passo arco, independente se é calcanhar ou se é metatarsos, tá certo? E você também vai poder fazer uma transição de um passo arco para outro passo arco, tá? Então, durante a forma, você vai, por exemplo, quando a gente inicia, né? Quando a gente inicia a prática que você faz lá, Tixe, vou fazer de lado. Você fez o Tixe. O primeiro passo da forma longa é um passo arco, certo? Então, a minha frente é aquela lá, ó. Eu dei um passo arco e acariciei o pássaro, correto? O segundo passo, o segundo movimento é feito de mais um passo arco, ok? Aí você faz o Li. Então, eu ainda tenho a base no passo arco. Ti também é passo arco. An. E empurrei a montanha, ok? Vou fazer de costas. Para fazer o passo do Tampien, eu saio de um passo arco para uma extremidade e vou fazer um passo arco para outra extremidade. Tudo bem aqui, ó? Passo arco, fiz o Tampien. O próximo movimento, que é o Tishou Shanxi, a gente já vai fazer um passo vazio. Então, na forma longa, depois que você faz o Tampien, você vai fazer um passo vazio com o calcanhar. O movimento seguinte é um passo vazio com os metatarsos. Depois deste passo, para onde eu vou? Eu volto para um passo arco. Então, aqui, ó, passo vazio, certo? Se eu for fazer um Lou Xiaobu, eu saio de um passo vazio, abro o pé direto no passo arco e avanço. Tudo bem? E depois tem um outro passo, que é o passo intermediário, que a gente chama, né? Que é um passo onde ele aparece aqui no Tampien, né? Então, se você tá lá, Lou Xiaobu, por baixo, né? Você faz um primeiro passo intermediário, com aqui, se o meu pé estivesse aqui, né? Você fez um passo intermediário, ou seja, ele não é uma finalização do passo, e depois você vai voltar para um passo arco, abrindo a largura e dando soco, certo? Tudo bem? Acho que eu já me fiz entender, eu acho que eu consegui passar o que eu tinha planejado para a aula de hoje, que é o passo arco, o passo vazio e um passo intermediário, que ele acontece em alguns movimentos da forma longa, tá certo? Eu vou encerrar a aula por aqui. Na aula do sábado eu fiquei de demonstrar os detalhes do Tampien, então na próxima aula eu devo fazer isso, tá certo? Fiquem ligados no canal. Eu agradeço vocês que estão seguindo. Eu peço, por favor, que vocês compartilhem esse vídeo com o maior número possível de pessoas e deem os seus likes. Quem quer receber pelo WhatsApp, por exemplo, Valéria, eu quero assistir suas próximas aulas, mas às vezes eu estou atarefada, eu não consigo ver a chamada, mas eu quero receber no meu WhatsApp o dia e o horário da nossa próxima aula, tá? Me deixa o seu número, você vai passar uma mensagem para o WhatsApp da escola, que é o 11 9 8288 2772, e você coloca lá, quero receber aulas online. E aí eu vou te adicionar numa lista de transmissão, tá? Não é grupo, ok? Uma lista de transmissão que só você pode me responder
e com o seu nome completo, por favor, e com o seu e-mail, por favor, tá? Então é isso. Muito obrigada. Espero que vocês aproveitem a aula. Quiser usar essa aula como referência para você treinar, faça isso, tá bom? Obrigada, gente.